A crise de 2008-2009 é uma crise que tem claramente uma origem externa. É uma crise associada aos problemas no sistema financeiro americano, primeiro com a crise do subprime, depois com a falência do Lehman Brothers, que originou uma redução do financiamento à economia, especialmente ao comércio internacional, e, portanto, se traduziu numa quebra do crescimento do comércio internacional, que se propagou e atingiu, em particular, as pequenas economias muito abertas, como a economia portuguesa. E, portanto, essa é claramente a origem desta recessão, que, no entanto, foi agravada por fragilidades acumuladas da economia portuguesa, que a tornaram especialmente vulnerável a um problema deste tipo. Eram fragilidades que tinham que ver, sobretudo, com já um ritmo de crescimento relativamente baixo nos anos que precederam esta recessão, mas também com fragilidades cada vez mais visíveis e, sobretudo, expostas por esta crise no sistema financeiro, relacionadas também muito com o crescente endividamento da economia portuguesa. Nós datamos o ponto mais alto deste ciclo económico no primeiro trimestre de 2008, quando se registra um máximo local do PIB per capita em termos reais e, mais claramente ainda, do indicador coincidente. A partir daí, de facto, começam-se a tornar visíveis numa série de indicadores relevantes os sinais da recessão. Portanto, começa muito claramente a cair o índice de produção industrial, o comércio externo sente-se e depois o desemprego, ainda que o desemprego seja precisamente a variável que aqui vai ter um comportamento mais peculiar, digamos assim. Pois esta recessão foi de facto uma recessão muito forte, muito pronunciada. No intervalo de 5 trimestres assistiu-se a uma queda do PIB da ordem dos 4,4% e, sobretudo, a uma queda do índice de produção industrial da ordem dos 20%. Portanto, é uma crise realmente intensa, que, apesar de tudo, teve essa característica de não se transmitir tão evidentemente ao mercado de trabalho, fruto provavelmente de um conjunto de circunstâncias a que não é alheia naturalmente a resposta da política económica, quer interna, como a política orçamental expansionista que o Governo adotou em resposta aos primeiros sinais da recessão, e também com uma política monetária expansionista promovida pelo Banco Central Europeu. Por um lado, estar muito associada a fatores externos e, em particular, à crise no sistema financeiro americano. Depois, a intensidade, conforme já referi, particularmente visível ao nível da produção industrial. Depois, também, por ter sido uma crise que deixou claro, pela primeira vez, alguma fragilidade do sistema financeiro. Foi nesta altura que se sentiram os primeiros problemas no sistema bancário, que depois sabemos que se vieram a repetir, mas em todo caso aqui ficaram expostos pela primeira vez, e depois essa tendência que se manteve da taxa de desemprego de não voltar a cair. Se quiser, já fora do período da recessão, mas a posteriori podemos acrescentar isso, o facto de o seu fim ter sido relativamente efêmero, porque houve de facto um período relativamente curto entre esta recessão e depois o início da recessão seguinte. O que acontece com a taxa de desemprego é que precisamente ela não reage tão visivelmente ou tão rapidamente quanto o que se daria de esperar a uma crise com a intensidade que teve a crise de 2008-2009. O desemprego responde, aumenta naturalmente, aumenta relativamente pouco e começa a aumentar mais significativamente a partir do final do período que corresponde a esta datação desta recessão. E precisamente o que torna depois, de alguma maneira, peculiar esta recessão, ou que é, se quiser, a sua característica especial, é que o desemprego responde pouco durante o período da recessão, mas depois não deixa de crescer a partir mesmo do final da recessão, quando o PIB e todos os outros indicadores recuperam.